e pelo pastor Benigno, tá? Ambos estão quase na mesma situação que eu. Eu acho que o Ed deve estar com alguma dor, o pastor Benigno também deve estar com alguma dor. O pastor Olivier está bem, né? Graças a Deus, né? É que eu ia lembrar, mas eu não esqueci. O pastor Olivier está bem. Mas o Ed estava mesmo inflamado, pastor Benigno. Eu também estou aqui, morro, mas não morro. Quem mais? Não só, né? Ah, verdade. A esposa do Wesley também, a Luana. Todos acharam? Diga amém. 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou ler do verso 7. Até o versículo 10. Eu vou me ater aqui apenas ao versículo 8 e 9, mas por questão contextual, eu vou ler do 7 ao 10. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa. É 2 Coríntios 12, tá? É 2 Coríntios 12. Eu vou esperar você achar porque o texto ele é bem chocante. Então eu preciso que você leia comigo. É um texto bem chocante mesmo. 1 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, quem achou, diga amém. A Bíblia no celular fica fácil agora, né? Mas está no telão. Está no telão, tudo certo. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Verso 8. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa. Ou, como está ali, a minha graça... Cadê? Para que Ele, porém, me disse: a minha graça... Obrigado, diácono Davi. A minha graça é suficiente para você. Está muito parecida com a minha, né? Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais. Alegremente, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Verso 10. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então sou forte. Amém? Meus irmãos, quando nós lemos a carta de Paulo aos Gálatas, Piauí, Marcione, quando nós lemos a carta de Paulo aos Gálatas, nós temos uma pista, Chicão, do que é que Paulo tinha, Lloyd. Porque quando Paulo começa a escrever... o Ed está ali, ó. Tá bem, Ed? Glória a Deus. Porque quando Paulo começa escrevendo aos Gálatas, ele diz aos Gálatas do amor e da alegria que ele tem aos Gálatas. Ele diz: eu sei que vocês, se pudessem, me dariam os olhos. E aí você lê a carta de Paulo no comecinho aos Gálatas e fala: por que para Paulo, Cauã, a expressão de amor era os Gálatas dar os olhos para ele, Aleph. E no final da carta de Paulo aos Gálatas também, Paulo diz: olhem, com grandes letras vos escrevi. Né? Paulo começa no começo da carta aos Gálatas, expressando esse amor que os irmãos poderiam dar os olhos a ele.
E termina aos Gálatas dizendo: olha, com grandes letras vos escrevi, né? E há um indicativo muito forte na carta de Paulo aos Gálatas, pelo menos por esse começo e fim dos Gálatas, que Paulo poderia ter uma enfermidade nos olhos. E por isso essas duas expressões, tanto de doação de órgão, né, no começo de Gálatas, quanto a dificuldade para escrever letras pequenas no final de Gálatas. O que Paulo tinha de verdade, nós não sabemos, nós não conversamos com o médico dele, nós não temos o laudo, então ficamos aqui com suposições. E o que eu expus aos irmãos é apenas uma suposição. Mas o que nós temos nesse texto aqui para a nossa reflexão essa noite, Rodrigo? É que uma coisa que é certa nesse texto de 2 Coríntios 12 é que Deus usa a nossa fraqueza. E Deus, ele age diferente, Charles. Porque às vezes nós sempre, para o nosso time, escolhemos o mais forte, o mais habilidoso, o mais inteligente, o mais bem condecorado, e Deus não. Deus, ele prefere se utilizar das nossas fraquezas. Então, fraqueza não é problema para Deus. Fraqueza não é dificuldade para Deus, Serjão. Fraqueza é um meio, é um caminho que Deus se utiliza para salvar você, para usar você na obra dele. Então, que essa noite nós possamos extrair do Senhor esta visão que não é porque você tem alguma fraqueza, e seja qual fraqueza for, alguma limitação, talvez escolar, alguma limitação física, alguma limitação qualquer que você tenha, que você é menor, que você não pode exercer ou fazer a vontade de Deus, que você se sinta indigno ou que você não vai prosperar na vontade do Senhor. Deus vai usar você com o que você tem. Deus vai usar você com aquilo que você tem para oferecer. Então, guarde isso. Deus sempre vai se utilizar das tuas fraquezas. Ah, mas eu estou vendo ele exercendo as suas habilidades. Sim, sim. Mas essas habilidades são o que você está vendo. Não aquilo que Deus usou para colocar ele ou ela aí. Porque, numa boa parte das vezes, Clis, Deus está utilizando a fraqueza. Então vamos lá. A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz aqui no versículo 8 é uma oração a Deus. Uma oração sincera a Deus. Ele ora 3 vezes para que o Senhor afaste dele, tirasse dele aquele espinho na carne. Ele ora 3 vezes. Não é uma oração de boca para fora. É uma oração de necessidade. Paulo ora, mas a enfermidade fica. Paulo clama, mas Deus deixa com ele o que ele tem. Ele persiste em oração. E a doença persiste nele. E por mais que ele clame, por mais que ele ore, por mais que ele invoque ao Senhor, ele não vê mudança nenhuma. E por mais sincera que seja a oração dele, não muda nada a enfermidade dele. Ele continua com o espinho na carne. E pelo que você nota aqui, do testemunho do apóstolo Paulo, é que essas 3 vezes não foram 3 vezes assim encarrilhadas como se fosse um trem, Josino. São 3 vezes separadas. Acontece um evento, Paulo ora. Acontece outro evento,
e Paulo ora. Acontece outro evento e Paulo ora mais uma vez. E Paulo está tendo que conviver, Paulo está tendo que sentir, Paulo está tendo que perceber que as coisas não são como ele quer. Eu estou falando de Paulo, Moisés. Eu estou falando do cara que evangelizou o mundo em que ele vivia, mas ele não recebeu aquilo que ele pedia ao Senhor, mesmo orando de forma muito sincera, mesmo pedindo de forma muito sincera. Tudo que você pede a Deus, Deus te dá. É assim, Aleph? Tudo que você suplica a Deus, Deus te atende? Será que é assim, irmão? Será que nós basta pedir que temos de Deus? Será que é este varejo tão fácil? Será que temos essa facilidade mesmo? Somos um povo consumidor de bênçãos de Deus assim, no nível tão doente, que basta pedir que Deus nos dá? Eu aprendi uma estratégia maravilhosa, pastor Olivier. Lá em casa, por questões de economia, antigamente o meu filho me pedia uma coisa e eu, pai bestificado, porque o pai, ele às vezes é bestificado. E aí meu filho me pedia uma coisa, eu ia lá e dava para ele. Há uns anos atrás ele me pediu um negocinho desse tamanho desse copo aqui, 2. Aí eu fui passar o cartão, R$750. Eu falei, não. Meu Deus, eu não vou nem te falar o que é. Aqueles personagens que ficam lá no YouTube lá fazendo palhaçada. Falei, não, meu Deus, vou falir. Faz uns anos isso já. E aí o que aconteceu? Agora eu mudei a estratégia. Quando ele me pede, Ed, eu seguro a onda. Eu fico esperando. Porque se ele realmente quiser, ele não vai esquecer, Rodrigão. Ele vai continuar pedindo. Mas daqui a pouco ele troca. Douglas. Depois ele troca de novo. Troca. Como é que eu sei que o meu filho quer de verdade? Para a nossa alegria, Giovana. Para a nossa economia, Giovana. Como é que eu sei? Quando ele persiste pedindo a mesma coisa durante mais de um mês. Aí eu sei que é o que ele quer. Porque ele fica toda hora trocando. Parece a porta da esperança do Silvio Santos. Não foi, vamos de novo, não foi combinado, né? Agora é sério. Parece a porta da esperança do Silvio Santos. Porque aí escolhe uma coisa, daqui a pouco troca para outra coisa, daqui a pouco pega outra coisa, daqui a pouco troca outra coisa e fica naquele... E aí eu falo, se for comprar tudo que ele pedir na hora, vai falir. Tem que esperar para saber se a pessoa tem convicção daquilo. Então, às vezes, Deus também não nos dá na hora que nós pedimos, porque você troca, irmão. Você troca. Você quer o carro de 2025, quando chega 2026, você fala, 2025 não era tão bonito. Eu quero de 2026. Aí quando chega 2027, você fala, o carro de 2026 era feio, eu quero de 2027. E aí você fica toda hora trocando os seus gostos. E Deus prefere esperar. Deus prefere saber se você vai continuar pedindo. E mesmo assim, como no assunto de Paulo, para que Deus pudesse usar o apóstolo Paulo, ele não recebeu cura de Deus. Ele não recebeu resposta para a sua oração. Ele não recebeu vitória na sua luta. Sabe o que ele recebeu, irmão? Graça. Graça. Ao invés de vir cura, vem graça. Qual que é o remédio? É deixar a dor? Não. É colocar graça como remédio para a dor.
Qual que é a solução? É parar de ter problema? Não. É que a graça venha acalmar os problemas. A graça não nos oferece uma vida fácil. A graça nos oferece uma vida de vitória. A graça não vai te oferecer a solução de todos os seus problemas, mas a graça vai te oferecer conforto em meio à tua dor. A graça não vai te fazer um filho, uma filha mimada, mas a graça vai te fazer alguém íntimo de Deus quando a coisa não estiver boa sobre a tua vida. Não espere aquilo que você pede, espere a graça de Deus sobre aquilo que você vive. E aí, o apóstolo Paulo tem que ouvir o Senhor dizendo: a minha graça é o bastante para você. Irmão, tem noção que é você ouvir isso? Tem noção o que é você ouvir Deus falando para você? Você não precisa de mais. O que tem no prato tá bom. Coma o que tem, porque o que você tem é o suficiente para você. Você não precisa de mais. É como se Deus estivesse falando para o apóstolo Paulo: você já não comeu, você já não tem a sua mistura, tu quer ir na panela pegar mais mistura? Será que o que você tem não te basta? A minha graça é bastante para você. É como na casa da avó, os tios chegavam com um peixe, mas a avó já tinha feito frango, e aí você come o frango e os tios trazem o peixe, e você fala: eu também quero peixe. E a avó diz: o frango já basta. O que você tem no prato já basta. Se você comer mais, é olho gordo. O que você tem já te basta. Está pedindo mais o quê? Você ainda quer cura, Paulo? Você ainda quer mais? Que gula espiritual é essa? Você não já tem o suficiente? Ainda quer cura? Ora, irmão, Paulo está pedindo sossego para a sua dor. Calma para o seu desespero. Bálsamo para a sua ferida. Mas ele não tem. O que ele ouve é Deus dizer: a minha graça é o bastante. Às vezes você está pensando que você está precisando, né? Que você está necessitando de alguma coisa, que você está querendo alguma coisa a mais. Senhor, e você, no culto de oração aqui é bem propício isso, né? Você está dizendo: Senhor, eu preciso de tal coisa. Senhor, eu preciso de uma peça de roupa. Senhor, eu preciso de tal tinta de cabelo. Senhor, eu preciso de tal terno, de tal livro, de tal coisa. Eu preciso de tal coisa. E o Senhor dizendo para você: você está pedindo demais. Você tem muita coisa. Seu prato está cheio. Sua caneca está transbordando. Porque você tem minha graça. A minha graça está sobre a tua vida. É como se Deus dissesse: se você tem minha graça, você não precisa de mais nada. Se a minha graça está sobre você, não, está tudo bem. A beber água? Resolve. Estou vendo o povo lá atrás sacudindo a mão, é para beber água. É. Chá. Então, irmão, a graça de Deus
é suficiente para nós. Se você tem graça, acho que já piorou, viu? Vocês estão atrapalhando. Eu acho que deu certo, hein? Estratégia boa. Irmão, a graça de Deus está sobre nós. E nós não precisamos de muita coisa. No sentido de que, quando nós estamos vivendo alguma dificuldade na nossa vida, é a graça que nos dá conforto. É a graça que nos dá força. É a graça que nos dá consolo. É a graça que nos mantém de pé. É a graça que nos responde. É a graça que nos levanta. É a graça que nos ajuda. É a graça que nos cura. É a graça que nos anima. É a graça que nos consola. É a graça que nos molda. É a graça. É a graça de Deus que é suficiente para nós. E aí o Senhor termina para o apóstolo Paulo dizendo para ele, no final, o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você tem alguma fraqueza, irmão? Não estou falando de pressão baixa, não. Você tem alguma fraqueza? Certamente você tem alguma coisa que te torna fraco. Alguma limitação, certamente você tem. Alguma coisa que te faz ter dificuldade. Mas o Senhor está dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus está se aperfeiçoando na tua fraqueza. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós achamos que estamos fracos, é então que estamos fortes. Aleluia. Quando nós achamos que estamos no chão, louvado seja Deus, é quando estamos de pé diante do Senhor, irmão. Nós somos gigantes quando estamos deitados e somos pequenos quando estamos de pé. Aleluia. E o Senhor está dizendo, a minha graça te basta. E qual o motivo da minha graça te bastar, meu filho? É que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Ah, Senhor, bendito seja o teu nome. Porque o Senhor não escolhe homens fortes, o Senhor não escolhe homens capacitados, o Senhor não escolhe pessoas que tenham muita habilidade, mas o Senhor escolhe pessoas que sejam fracas para fortalecê-las e para usar na casa do Senhor. Louvado seja Deus! Na casa do Senhor não espere as pessoas mais habilidosas em todos os sentidos, mas Deus usa os fracos, Deus usa os que são limitados, Deus pega as coisas que não são como se fossem. Aleluia. Eu preciso avisar para você essa noite, que não importa como você esteja aqui nessa noite, qual seja a tua luta, a tua dificuldade, qual seja o problema que você tem, você essa noite tem uma opção, que é fazer a vontade de Deus sobre a tua vida. Experimente Deus sobre você essa noite. Sinta Deus sobre você essa noite. Guarde Deus em você essa noite. Viva Deus para você essa noite. Perceba Deus na tua vida essa noite. Experimente a graça de Deus na tua vida essa noite. Porque é na hora do sofrimento que nós o ouvimos. É nessa hora que nós o contemplamos.
É nesse momento que nós o sentimos, é nesse momento que nós nos aproximamos dele, é na hora da dor, do sofrimento, da tristeza, das lágrimas, das nossas imperfeições, da nossa fragilidade, das nossas dificuldades. Aí Deus se apresenta, e se apresenta não como um Deus fraco, mas como um Deus forte, como um Deus que levanta, como um Deus que capacita, como um Deus que ajuda, como um Deus que seca as lágrimas, como um Deus que levanta, como um Deus que te ama, como um Deus que restaura as tuas forças, como um Deus que cuida de você, como um Deus que tem graça, e a sua graça te basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ah, fulano é menor do que eu, fulano é menos capacitado do... Ah, meu Deus, misericórdia, irmão. Se você soubesse que para cada pessoa Deus tem potência, Deus tem poder, irmão, que Deus pode fazer cada coisa maravilhosa. O que é um prego sem um martelo, e o que é um martelo sem um prego, o que é um fraco sem Deus, e o que é uma fraqueza sem a graça de Deus. Não importa como você esteja essa noite aqui não, viu? Deus quer usar a tua vida para o louvor e glória dele. Bendito seja o nome do Senhor. Então entenda uma coisa. O Espírito do Senhor está aqui essa noite para te dizer isso. Bendito seja Deus. Larga a mão disso aí. O Senhor vai te livrar dessa depressão. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu sei quando Deus está falando, viu? Eu sei quando... na Cristolândia já aconteceu isso umas 2 vezes lá. Eu sei quando eu estou ouvindo o Senhor falando, assim, conduzindo para falar uns negócios. Porque eu acabo escrevendo tudo aqui, e quando eu paro de ler aqui, eu sei o que está acontecendo. Deus quer te livrar dessa depressão aí. Deus quer te livrar desse ataque de ansiedade que você tem vivido. Deus quer te livrar dessas síndromes que você tem passado. Deus é um Deus que ainda cura. E não é brincadeira, irmão. Deus é um Deus que ainda cura. Eu quero conclamar você a crer nisso essa noite. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso mesmo? O desafio hoje, ele é transcendente. É do outro mundo o desafio hoje. Porque hoje, debaixo dessa ousadia do Espírito Santo de Deus, eu quero convidar você aqui essa noite. Aqui essa noite. Hoje, irmão, você vai marcar o dia de hoje. E quando você contar esse testemunho, você não vai nem lembrar quem estava pregando aqui. Você vai dizer, o Senhor me curou. Tá, irmão? Você vai lembrar, o Senhor me curou. Entenda isso. Porque eu conheço a voz do Senhor. E uma coisa que eu me alegro no Senhor é quando Deus fala. E eu sei o que o Senhor está querendo para nós aqui essa noite. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você levante um clamor comigo aqui essa noite. Eu nem sei se eu já terminei a pregação assim, mas eu quero terminar hoje desse jeito. Eu quero ministrar cura sobre a tua vida aqui nessa noite. E se você não quiser, não tem problema, porque eu sei quem está mandando eu fazer. Entende? Eu sei quem tá me ordenando fazer isso aqui, irmão. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Eu quero orar pela tua vida, porque o Senhor está direcionando nesse sentido. Tá? Eu sei, como eu sempre digo, né? Essa semana eu até comentei com um irmão. Nós somos batistas, nós somos muito cautelosos nessas coisas, assim, temos muito cuidado. Mas não é porque a gente tem muito cauteloso, tem muito cuidado, que a gente também é surdo, não. A gente sabe quando Deus está falando, viu, irmão?
Nós somos muito bem ensinados, muito embasados na palavra de Deus, mas nós não somos, como diz o baiano, nós não somos moco, não. Você sabe quando Deus está mandando fazer as coisas. Você não pode extinguir o Espírito, não. Então, eu quero convidar você que entendeu esse desafio, se você crê, eu peço para que você fique de pé. Irmão, eu vou fazer uma oração só, pastor Olivier, que é o que o Senhor está me direcionando aqui. Eu vou orar por cura, para que o Senhor te cure, para que o Senhor te sare, para que o Senhor visite a Rebeca, para que o Senhor visite o nosso irmão que está em luto e sare o coração dele também. Que o Senhor possa visitar os enfermos, aqueles que estão em casa enfermos. Que o Senhor possa trazer cura. Se for cura na alma, não tem problema. Irmão, eu estou falando com você aqui, meu coração está acelerado aqui. Acredita? Porque a palavra de Deus está vindo ao nosso encontro. Deus está dizendo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Debaixo dessa palavra nós vamos orar aqui essa noite, irmão. Feche seus olhos. Ah, Senhor Deus, não por nós, Pai. Não por nós, Senhor Deus. E o Senhor sabe o tanto que nós temos o cuidado, Senhor Deus, de seguirmos conforme a Tua palavra. O Senhor sabe o tanto que somos cautelosos em alguns assuntos, ó Deus. O Senhor sabe o tanto que somos cuidadosos em alguns assuntos aqui, principalmente no púlpito, e principalmente nós, ó Pai, que expressamos-nos através da Tua palavra. Mas, Senhor Deus, nós também entendemos quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa. Nós entendemos quando somos tocados pelo Senhor, ó Pai. Meu irmão, eu quero orar pela tua vida. Senhor Deus, está aqui o teu filho na tua casa, Pai. Está aqui a tua filha na tua casa, Senhor Deus. Ela chegou aqui enferma na alma, enferma no corpo. Essa ansiedade, essa depressão, essas dores, essas inflamações. Ó Deus, esse estado adverso que tem tomado o teu filho e a tua filha, Pai. Essas dores, inflamações, essas dificuldades, ó Pai, esses problemas de saúde, Senhor Deus. Ó Deus, que haja cura essa noite, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Que todo mal seja desfeito, em nome de Jesus. Que haja cura para a tua igreja essa noite, em nome de Jesus. Senhor Jesus, é no teu nome, Senhor Jesus, que nós clamamos que essa enfermidade saia agora. Que essa dor saia agora no teu nome, Jesus. Porque o Senhor disse que se nós pedirmos crendo, nós receberíamos. E é sobre a tua palavra que nós cremos aqui e pedimos essa noite. Em nome de Jesus, em teu nome, Jesus. Que as costas sejam curadas, que a mente seja curada, que seja curado em nome de Jesus. Seja curado, seja curada em nome de Jesus. Coloque a tua fé agora diante do Senhor Jesus e glorifique o nome dEle, dizendo, Senhor, muito obrigado pela tua cura, que você possa crer nessa noite. A graça do Senhor, ela é suficiente para nós. Senhor Jesus, é no teu nome, Pai, que nós pedimos, Pai. É no teu nome, Jesus, que nós invocamos a tua cura sobre o teu filho e sobre a tua filha. É no teu nome, Jesus, não é no outro nome, Pai. E nós invocamos aqui a tua palavra, invocamos aqui o teu mandamento para nós, ó Pai. Ó Deus, para aquele que crer nada é impossível, Pai. Nós estamos aqui num culto de oração. Estamos orando, Pai. Orando a Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o teu Filho. Toda enfermidade seja curada em nome de Jesus. Seja retirado agora todo tumor,
toda dor, toda enxaqueca, toda inflamação, toda depressão, toda ansiedade, toda inflamação nas costas, toda inflamação na mente, tudo quanto houver de enfermidade, saia em nome de Jesus. Que todo mal agora seja lançado fora em nome de Jesus. Nós como igreja, Pai, e os pastores que estão aqui conosco orando, Pai, que nós possamos juntos, ouvindo a Tua voz, ouvindo a voz do Teu Espírito, Pai, possamos clamar o Teu nome e dizer: toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja vida e vida em abundância em nome de Jesus. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e te livre de todo mal e que você creia, irmão, creia na palavra do Senhor, creia que Jesus continua fazendo segundo a tua fé. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pastor, faz a parte. Então, irmãos, nós encerramos por aqui hoje.